Ano de 2020, nova ordem mundial. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Será que poderíamos tirar algumas conclusões com relação ao ano de 2020? Temos que admitir que foi um ano um tanto esquisito. Mas será que tudo aconteceu aleatoriamente? Eu acredito que não. É claro que eu não sou favorável a que acreditemos em sociedades extraterrestres, em sociedades religiosas ocultas, algum tipo de associação entre feiticeiros e bruxos que querem de alguma maneira dominar o mundo. Isso é bobagem. Mas nós não podemos ir também para o outro extremo. Que extremo é este? De achar que não existe nada, não exista algum tipo de organização que queira dominar o mundo. Veja que quando Hitler ele subiu ao poder, o mundo todo celebrava, dizendo que ali estava um grande estadista e que a Alemanha certamente iria sair do caos em que se encontrava. Mas um intelectual chamado Erich Voegelin, que escreveu um ensaio contra as proposições raciais do nazismo, fugiu. Ele foi para os Estados Unidos. Tanto que quando ele foi para a embaixada na Suíça norte-americana, o embaixador achou estranho, porque ele, um alemão típico, por que estava fugindo de um sistema tão bem-vindo, tão digno de ser imitado? E sabemos o resultado disso, sabemos o que o nazismo causou, não só na Alemanha, mas no mundo, como proposta de Estado, proposta de governo, como teoria social. É isso que eu quero dizer. O ano de 2020, ele tem algo a nos dizer. Primeiro, o surgimento desse vírus na China. Claro, com isso não estou dizendo que esse vírus foi feito em laboratório. Não há comprovação nenhuma quanto a isto. Mas ele surgiu na China. Ele é um vírus chinês. E esse vírus, ele serviu para algumas práticas que são dignas da nossa atenção. Primeiro, por causa deste vírus, muitas pessoas, com medo e apavoradas, abriram mão das suas liberdades. Por causa deste vírus, chefes de Estado, chefes de governo, eles simplesmente impuseram de maneira autoritária certas práticas à sociedade. Por isso nós podemos afirmar que esse vírus ele proporcionou uma certa reengenharia social. É claro que eu sou favorável a que os idosos, os que possuem comorbidade, sejam protegidos, de fato. Eu sou favorável do afastamento vertical, onde você isola e protege os idosos, os que possuem comorbidade, os que são susceptíveis a essa doença e que pode gerar mais facilmente a morte, claro, mas não lockdown, não um afastamento absoluto. Isso, para mim, demonstra uma certa experiência social. E não somente isto. Vocês percebem que enquanto o mundo está patinando economicamente, alguns até regredindo, a China, ela subiu, ela teve um crescimento econômico ao longo do ano de 2020? Será que isso não tem nada a nos dizer? Sim, eu acredito que exista uma tentativa de se implantar uma nova ordem mundial. Não através de teorias conspiracionais, não. Mas existe sim projetos de dominação do mundo, como sempre existiu, em certa medida. Hoje eu creio que o Clube de Bilderberg, que esses chamados ultracapitalistas, eles de fato têm financiado ONGs, governos, para que no futuro
se tenha um domínio maior da população, não apenas regional, mas da população mundial. E quando eu falo isso, talvez alguns devem pensar, é verdade, George Soros, Bill Gates, a Apple, a Amazon, a Facebook. Não, gente. Isso para mim é a pontinha do iceberg, é a ponta do iceberg. Eu estou falando de algo mais profundo, o que significa dizer que há sim uma tentativa de domínio mundial, mas não um domínio necessariamente pela força, mas pelo convencimento. Não podemos negar que existem entidades no mundo que querem não apenas exercer o domínio planetário, mas que possuem um elemento em comum, embora interiormente eles tenham na sua doutrina leis que são contrárias às outras entidades. Eu me refiro, por exemplo, ao islamismo. O islamismo é uma religião que, de certa forma, por parte de algumas nações, deseja dominar o mundo. Também temos o socialismo. O socialismo é um movimento mundial que, de alguma maneira, tenta dominar todo o mundo. E ao lado do socialismo e do islamismo, encontramos o que se convencionou chamar de nova ordem mundial, que são ultracapitalistas, que possuem projetos bem definidos de domínio. Essas três forças, elas não caminham juntas, nunca. O socialismo não há como caminhar junto com o islamismo, que não tem como caminhar junto com essa nova ordem mundial. Mas eles possuem um objetivo em comum: destruir a civilização ocidental. Destruir essa influência que se convencionou chamar de cultura judaico-cristã, porque assim poderia abrir as portas para se inserir o seu projeto de dominação. Então, não é apenas o islamismo e o socialismo, mas também a chamada nova ordem mundial. 2020 serviu para mostrar isso. Você viu como foram as eleições nos Estados Unidos o ano passado? E viram o resultado? Eu não estou aqui dizendo que Donald Trump tem absoluta razão em dizer que houve uma fraude mastodôntica, gigantesca naquela nação. Mas sim, estas eleições elas foram atípicas. Estas eleições possuem situações pontuais muito estranhas e que de alguma maneira passou em branco. E isso tem muito a nos dizer. Não podemos afirmar que as eleições entre Biden e Trump foram absolutamente normais. Não. Há algo de estranho por trás disto. Basta ver que Biden e a sua vice, eles representam uma visão de mundo que é totalmente contrária à visão de Donald Trump. Ou pelo menos vamos utilizar aqui o nome dos partidos para ficar mais impessoal. Vemos aqui os democratas hoje com uma visão totalmente diferenciada da visão dos republicanos. Por isto, eu não estou dizendo que devemos aqui ir ao extremo de achar que tudo é conspiração, mas também não podemos ser inocentes e achar que tudo está acontecendo aleatoriamente. Nações estão se unindo e, de fato, por trás disso há um financiamento muito pesado. O mesmo tipo de financiamento que pagou toda a revolução na Rússia em 1917. Caso você não saiba, Lenin foi financiado por grandes capitalistas da sua época, que queriam de alguma maneira derrubar o sistema czarista daquela grande nação. É isso mesmo. E outros movimentos, como na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, houve sim, de certa forma, uma tentativa de se dominar o mundo. A ex-União Soviética lutou muito por isto. Ela caiu, mas o propósito ainda continua. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado por ter me acompanhado até aqui.
E você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, dê um like ou dislike, compartilhe esse vídeo, divulgue o vídeo se você gosta do conteúdo. E eu quero dizer o seguinte, que ao final eu vou trazer uma bibliografia básica para que quem tem interesse em se aprofundar um pouquinho mais nesse tema que eu discuti aqui, de maneira muito introdutória, vai encontrar nestes livros um bom conteúdo para estudo deste tema, Nova Ordem Mundial. E até a próxima.